Olá, este é o programa Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev. Eu gostaria de começar o programa lendo um poema do Gil Ferres, que diz o seguinte: se ontem eu me desfiz e hoje, por acaso, eu me desfaço, é que não trago no rosto verniz, tampouco maquilagem de palhaço. Se ontem eu desapareci e hoje não mais me acho, é que em meu rosto cansado tem uma máscara a cair, um rio efêmero a fluir, ou quem sabe, um riacho. Não, meu coração é um rio fantástico, caudaloso e que, acreditem, quase sorri, similar a pequenos e numerosos pássaros no espaço sem saber o caminho a seguir. Meu coração é um Claude Shakespeare, em uma armadura de tarlatana e titânio. Meu coração é de um poeta mecânico, dono do meu destino e senhor de mim. Hoje o programa é dedicado ao palhaço. Sabemos que no mês de dezembro, no dia 10 de dezembro, comemora-se o Dia do Palhaço. E para falarmos sobre essa personagem enigmática, temos aqui a Ana Carolina Ribeiro, a Carol, e que Carol não vai ter o nome de Carol, né? Não. Não. Tudo bem com você, Carol? Tudo jóia, Bob. Eu vou ler um pedacinho do currículo da Carol. Por que ela não vai chamar a Carol hoje? Porque ela vai chamar a doutora Aparecida. Depois eu vou te perguntar o porquê deste nome. A doutora Aparecida é atriz formada desde 2014. Ela compõe o elenco de Os Palhaço, Operação Saúde, desde 2016. Ela faz parte da Mocidade Espírita Humberto de Campos, que realiza espetáculos teatrais nos encontros regionais de mocidades espíritas. Ela integrou a ONG Palhaços de Plantão, de 2010 a 2012, e de 2014 a 2016. Ela é voluntária na Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, desde 2008, né, Carol? Perfeito. Formada na linguagem do palhaço em 2010, pelo Messier Rafael de Aquino e pelos atores palhaços Álvaro Rovares e Silvio da Cunha. Como se não bastasse tudo isso, a Carol é publicitária, formada aqui pela Unifev. Isso, exato. Carol, onde nasceu a figura do palhaço? Bom, na história, né, consta que desde a Idade Média, né, que tinha os bobos da corte. Sim. Eles vinham mais para fazer acrobacias e também pequenas enquetes de humor, né, para os reis. Mas aí, né, eles tinham aproveitavam para fazer as críticas, então era só para divertir o rei e também para dar umas alfinetadinhas. Então, alfinetada na sociedade. Isso, na monarquia ali, no rei mesmo, nas decisões do reino. E no Brasil, quando começa a história do palhaço? Então, por começarem a ser perseguidos na Itália, eles formaram companhias nômades e aí atravessaram o oceano, foram para os Estados Unidos, aí passaram para a América e chegaram no Brasil montando os circos. Ô Carol, e como nasceu a Aparecida? Então, não é Aparecida, né? Não, Parecida. É parecida. Sim. É porque é uma brincadeira com Aparecida, de querer aparecer e de né? De para, Cida. Para um pouquinho, calma, respira. Respira, porque não é o momento. Calma, não se afobe. Sim. Ô Carol, como nasceu em você esse querer ser palhaço? Bom, eu sempre tive um lado mais humorístico, né? Sim. E aí eu comecei a fazer voluntariado no Irmão Mariano Dias, na Associação Beneficente. Sim. E aí todo mundo falava, você tem jeito com criança, você é meio engraçada. E aí quando eu fiquei sabendo da ONG, na verdade eu conheci o Álvaro, eu já conhecia o Álvaro. Vamos só pontuar, o Álvaro é palhaço, ator, ele trabalha bastante aqui em Isso, ele é artista mesmo, ele é ator. E coincidentemente a gente começou a fazer faculdade juntos. Sim. No mesmo curso de publicidade. E aí ele me mostrou a ONG, falou, você tem um talento aí, Patrícia, o que você acha de fazer? E aí eu iniciei o curso com ele e fui para frente com essa história de palhaço e deu tudo certo. Ô Carol, e começou o concurso de publicidade, vocês se encontraram, quando você começou o curso de publicidade? Foi em 2004. Mais ou menos, né? E aí você o conheceu e... na verdade a gente morou no mesmo bairro, a gente já se conhecia porque eu estudei com o irmão do Álvaro. Entendi.
E aí a gente se conhecia, mas não tinha afinidade nenhuma, não tinha amizade. Aí a gente foi se tornar amigo mesmo na faculdade. Ô, Carol, eu vi que você fez vários cursos aqui, né, de palhaço. Conta pra mim, como funciona esse curso? Você chega lá no primeiro dia, como é a história? É engraçado ou é tenso? Na verdade, eu acho que é muito diferente do que a gente imagina. Sim. Porque às vezes a pessoa pergunta, ou então fala, eu queria participar, como que eu faço para participar? Na verdade, a pessoa acha que é só pôr uma roupa, um nariz de palhaço e ir para o hospital. Exato. E não é. A gente tem vários cursos, assim, em um dos cursos a gente tem que aprender a lavar as mãos, a higienizar as mãos. Olha. É super importante. Por exemplo, a gente tem que manter uma regra, a gente não pode sair de um quarto de uma criança que está com algum tipo de vírus ou alguma bactéria e ir para um pós-cirúrgico de outra pessoa. Super porque a gente pode. importante. Então, tem regras, tem várias maneiras de lidar com a situação e as pessoas acham que é muito fácil, não é? Não é. No palhaço não é só pôr o nariz vermelho e fazer graça. Sim. Porque até para fazer uma piada ou alguma coisa, a gente tem que prestar atenção em toda a situação. Ambiente. Você não vai, por exemplo, soltar uma piada perto de uma pessoa que acabou de perder um familiar. Sim. Né? Sim. A gente tem uma história que hoje a gente acha engraçada, que foi contada por uma palhaça, eu não me lembro de qual ONG, Sim. mas ela falou, gente, eu cheguei no setor, porque eles tocam, eles são mais especializados, na Sim. verdade. Então, ela disse que chegou no ambiente, na ala de amputados, e começou, quem não gosta de samba, bom sujeito, não é ruim da cabeça ou doente do pé. Na verdade, a pessoa nem tinha pé. Sim. Então ela falou, para mim foi muito constrangedor, porque eu não Exato. sabia como desenrolar aquela situação. Já tinha dado a bola fora, a rata, Sim. e não sabia como lidar. Então não é fácil ter humor dentro do hospital. E para ser palhaço precisa saber falar, né? Precisa saber Jogo tem um de repertório, cintura, né? assim, né? Tem que ser muito rápido no improviso. Exato. Que às vezes a gente começa uma piada que a gente está vendo que não vai dar certo, tem que Sim. ir por outro lado. Fazer outra coisa. E aí é muito jogo de olhar da dupla ou da equipe que está lá, porque um salva o outro, né? Eu já cometi algumas ratas também, de chegar e falar para a criança, você já comeu tudo? E tem uma placa assim, jejum cirúrgico. Ai. E, né, não dá, tem várias coisas. Ô, Carol, mas você fez os cursos exatamente pensando no hospital, No pensando hospital. em ajudar alguém. Pensando Isso- nas crianças. Isso é muito nobre, eu acho, da parte, porque você encarna o palhaço, não no sentido profissional da questão, mas assim no sentido de humanitário, de doar o seu tempo para alguém. Isso é muito legal, eu acho. Eu acho que faz mais bem pra gente do que pra eles. Alguma vez você saiu chorando? de lá? Várias vezes. E assim, a gente faz cursos para aprender a sair do quarto, acabou aquela realidade, é Sim. outra. Mas é muito Muito difícil. difícil. Eu acho que é uma coisa que eu não consigo, que eu não sou tão profissional assim. A gente não consegue. Simplesmente fechou a porta, acabou, esqueceu aquele paciente. Não, Eu não acho dá. que existem muitas histórias. Existem muitas histórias, diferentes pontos de vista, de perceber aquela história, né? Porque, assim, aqui, por exemplo, quando perde um paciente, normalmente a gente já visitou esse paciente, a gente tem porque a gente acaba criando um vínculo, uma amizade, né? Principalmente de crianças que fazem algum tratamento longo. Então, a gente fica muito sentido, porque a gente acaba se apegando mesmo. Sim. E é difícil. Parecida, vamos lá. Eu pesquisei na internet, existem 5 tipos de palhaços. Me dê um exemplo de um deles. Você pode citar. Tem o palhaço branco, né, que é o clown, Sim. que é o gordo, do gordo e o magro, né, da dupla sei. gordo e magro. Que ele é sério, ele é muito engraçado, mas ele sempre se dá bem, ele que dita a cena, ele que fala o que tem que fazer, e ele sempre sacaneia com alguém. Então, tem esse branco que é o clown. A gente pode citar também o Augusto, né, que Augusto, na verdade, é uma expressão em alemão que quer dizer que a pessoa está passando ridículo. Tá. Então, o palhaço, ele é uma hipérbole, o palhaço, na Sim. verdade. Tudo nele é exagerado. O nariz é grande, o pé é grande, a roupa é larga, o cabelo é grande. E ele é tudo exagerado. E a ridicularidade com que ele é exposto é grande também. Entendi. Existe o palhaço mau, né? Essa história do cinema, os cinemas acabam, não sei,
De onde vem essa questão dessa imagem do palhaço mau? Porque as crianças às vezes têm medo do palhaço, pela maquiagem, então, né? os psicólogos dizem que é mais ou pela roupa, Sim. ou pela maquiagem que acaba assustando. É igual o Papai Noel. Tem criança que gosta, tem criança que tem medo. Sim, Por mais exato. que passe a imagem de bom velhinho, tem criança que não gosta. Sim. E, na verdade, o primeiro palhaço mau, que nem era mau, era o Joseph Grimaldi, que era o Arlequim, que ele era amargurado, ele era triste porque ele não soube lidar com a perda da esposa e do filho, que também era palhaço, que faleceu por alcoolismo com 31 anos. Nossa. Então, aí um cineasta aproveitou essa história dele, viu que ele era amargurado, depressivo, e aí criou, acho que foi em 1840 por aí, o primeiro filme, né, falando que o palhaço não é um cara engraçado, não é um cara legal, que é um cara triste. Sim. E aí, depois de alguns anos, em 1940, que nasceu o Coringa, que já era um palhaço assassino. Sim. Então, assim, eu prefiro acreditar no palhaço bom, feliz. Se bem que agora tem o It, a coisa, né? Tem. Que eu não assisti, mas Eu preciso evito assistir essas coisas. Bom, vamos lá. E para você, qual é o palhaço mais famoso? E o Carequinha, o Arrelia. Inclusive, quando você nos convidou, né, para o programa, eu estava vendo na internet que os dois, tanto o Carequinha quanto o Arrelia, eles eram maçons ativos, né? E aí eles usavam da igualdade, fraternidade, dos princípios da maçonaria para montar as enquetes deles. Sim. Então, assim, eles falavam baseado em educação, em amor, em respeito. Quem não conhece a música, né? É um bom menino não faz xixi na cama, um bom menino não faz uma criação, porque eles falavam de obediência aos adultos, né? Tem também o Carlitos. Carlitos, claro. E o meu grande ídolo, que eu acho que de todos os palhaços hoje, que é o Patch Adams, né? Que ele era médico por profissão que inspirou todo mundo. E palhaço por opção. Talvez daí venha a questão do trabalho de voluntariado e a figura do palhaço, do Patch Adams, ou já vem antes? Eu acho que essa parte do voluntariado, eu acho que veio mais por conta do Patch Adams mesmo. Acho que foi em 98 que veio o filme, né, da história dele, que muita gente não sabe, né, que Patch Adams existiu mesmo, é um fato real. E ele ele tentou o suicídio. E quando ele foi para o hospital para tratar disso, que ele percebeu que faltava humanização, que faltava amor. E aí ele resolveu fazer medicina e aplicar esse método no hospital. Então ele se formou médico e teve toda uma metodologia aí para tratar com o doente. Doutores da Alegria, se não me engano. Tem Doutores do Riso, Doutores da Alegria. Várias etapas. Isso. Eu gostaria de, no segundo bloco, conversar com você para você me contar como é a história dos palhaços aqui em Votuporanga com relação ao serviço voluntariado e qual é a imagem, qual a importância do palhaço na questão da educação dessas crianças, ok? Tudo bem. Ok, pessoal, voltamos então no nosso segundo bloco. Vamos falar mais de palhaços. Até mais.